tentaremos responder algumas dúvidas, só que a gente sabe que vai ser quase impossível responder todas as dúvidas sobre aleitamento materno e amamentação, porque é um assunto infindável e que as coisas vêm mudando muito nos últimos tempos. Mas, só para a gente começar assim um bate e volta rapidinho e tentar tirar a maioria das perguntas que nos foram enviadas. Ana, existe leite fraco? Eu sempre digo que nasce um bebê, nasce uma mãe e nascem as dúvidas e os mitos, né? Com relação a esse leite fraco. Leite fraco não existe, existe a confusão, inclusive, do primeiro momento ali, que o colostro, claro, é um leite um pouquinho mais claro, um leite riquíssimo em proteínas, mas que gera essa confusão nas mães por achar que esse leite é fraco. Não existe leite fraco. Então não existe leite fraco, existe um leite em quantidade menor nos primeiros dias de vida, que é o colostro. Então não adianta nós como mãe pegar um extrator, pegar uma bomba para saber quantos ml está saindo, porque o que importa é se o bebê está bem, se ele está urinando, se ele está hidratadinho. Então não existe leite fraco. Agora a gente pode passar para uma outra pergunta, como que eu sei se aquele leite está sendo suficiente para aquele bebê? Porque o bebê não para de chorar. É muito importante a gente ter em mente que a mãe ela vai produzir de acordo com o tempo que o bebê passa mamando. Então, quanto mais esse bebê sugar, mais essa mulher vai produzir. Mas a gente tem que levar em consideração que o bebê ele não vai para o peito apenas para se satisfazer, ou seja, encher a barriga, né? E ali vai ser só esse o motivo que faz o bebê mamar. Acho que o que a gente tem que esclarecer aqui é que os trabalhos recentemente vem mostrado que esse bebê precisa, nesse primeiro mês, sugar muito. Ele precisa ficar mais tempo com a mãe. E é nesse período do primeiro mês que vem a grande angústia. Por que meu bebê está mamando tanto? Ele está mamando tanto porque ele precisa mandar mensagem para o cérebro dele, ele precisa fazer conexão com essa mãe dele. Essa conexão vai gerar acolhimento, segurança, sensação de ser tratado, de ser cuidado. Então esse bebê ele precisa ficar perto, porque nesse momento que ele nasceu, ele não sabe ainda separar o que é ele e o que é a mãe dele. Então essa conexão com a mãe dele vai gerar ele saber que ele vai ter colo quando ele precisa, e esse colo não faz mal, esse colo é importante, e é esse colo que vai fazer com que o leite seja produzido em maior quantidade. É porque nesse momento o bebê precisa mamar muito. E para a gente saber que o leite está suficiente ele tem que estar feliz, urinando, temperatura normal. O pediatra vai examinar, vai pesar, vai ver como é que tá essa pega, a consultora de aleitamento. Mas o mais importante é saber que ele precisa sugar mais vezes nesse início de vida dele. Se essa mãe estiver passando por um momento muito triste, essa sensação do baby blues, da depressão materna, ela vai atrapalhar a produção do leite? Veja, acho que é importante a gente ter a dimensão de que o baby blues é um processo não patológico, né? A gente não está falando de adoecimento, a gente está falando de uma experiência emocional que acompanha essa mãe nos primeiros tempos que ela ganha um bebê. Como é que ela sabe que é baby blues e depressão? A intensidade dos afetos e a durabilidade, né? Então, qual é o tempo se isso se estende, qual é a intensidade desses afetos. É normal essa mãe estar mais vulnerável, e essa vulnerabilidade emocional, ela é importante para que ela receba essa criança, para que ela encontre esse bebê novo que surge, né? Essa é a dimensão da atenção materna primária, quando essa mãe vai emprestar o seu corpo para poder encontrar esse bebê que de fato nesse momento ainda está fusionado com ela. Você concorda que às vezes não é a mãe que faz esse diagnóstico, muitas vezes é o pai que está ali ao lado, que está vendo que a mulher dele não está tomando banho, comendo direito, a avó também, porque o que eu vejo muito no consultório é isso, a mãe ela não chega a essa conclusão, essa rede de apoio, essas pessoas que estão perto dela, chega e fala assim, doutora Simone, eu tô achando que minha mulher tá chorando demais, ela não tá bem, ela fala, não, eu tô ótima, aí você começa a puxar esse assunto, você vê que ela tá ultrapassando o baby blues, ela tá passando por um quadro de depressão pós-parto. Então, sim, essa rede de apoio é fundamental na sustentação dessa mulher. Assim como ela tem que ser capaz de sustentar esse bebê,
Essa rede de apoio tem que ser capaz de sustentá-la, né? Sustentá-la significa escutá-la, acolhê-la e direcionar para um especialista caso seja necessário. Então, é necessário espaço de escuta e atenção também para com a mãe, né? Nesse momento onde o bebê nasce, não é só o bebê que precisa ser cuidado. Essa mãe, por estar num estado de mente regredido, necessário para o encontro com o bebê, também precisa ser acolhida. Outra pergunta que é sempre muito frequente, né, é a questão da restrição alimentar. A mãe precisa tirar alimentos, isso vai garantir para ela que o bebê não tenha cólica? Não, eu sempre falo que bebês saudáveis também têm cólica, bebês saudáveis choram e as mães não devem fazer restrições mesmo porque a gente não tem comprovações científicas de alimentos que aumentem produção ou que façam diminuir essas cólicas, né? Então isso é muito importante que essa mãe tenha uma rede de apoio para essa parte alimentar, né, que cuide dela, né? Isso falta muito e eu vejo que muitas vezes o tempo que ela tem ali para se cuidar, ela deixa de comer para fazer outras coisas, até mesmo para o bebê, e se esquece, né? O que a gente vê hoje também é o quanto a gente precisa e o quanto é importante também a gente falar sobre a doação do leite materno. Geralmente tem muitas crianças de UTI, crianças que não conseguem amamentar e as mães têm muita dificuldade de saber, principalmente naquele primeiro período que ela tem um excesso de produção de leite, quem pode doar e como que essa mãe pode colher esse leite dela que está nesse momento, nos primeiros dias, em excesso e ajudar alguém que está precisando desse leite. É muito importante que a mulher, primeiro de tudo, ela tenha em mente que o fato dela ser uma possível doadora não vai faltar para o bebê dela, né? Porque muitas pessoas acreditam que, mas se eu tirar o meu leite vai faltar para o meu bebê. E isso é um lendo engano. A ideia é que mulheres que estejam saudáveis, que não tenham nenhum problema de saúde, como HIV, por exemplo, elas podem ser possíveis doadoras. O mais importante é que elas façam um cadastro, né, no banco de leite da cidade onde elas residem. E elas vão receber ali uma série de orientações para que elas possam fazer esse armazenamento seguro. Não é de qualquer forma, vou lá pegar o leite, simplesmente colocar em um lugar e dar para doação. A ideia é que essa mulher seja orientada, então ela vai estar de cabelos presos, ela vai estar de máscara ou não vai poder falar durante o processo da extração, vai colocar lá num frasco de vidro com tampa plástica. E aí o próprio banco de leite, para facilitar o processo, vai buscar esse leite na residência da família que está doando. A questão do bebê que chora muito, que quer muito colo, isso gera manha no bebê? O bebê, ele estava num ambiente absolutamente seguro e satisfeito, né? A experiência intrauterina, ela é da não necessidade. Tudo isso está dado, está pronto. Então, quando o bebê nasce, ele precisa ter um bom encontro, um encontro satisfatório com essa mãe ou com qualquer um que faça a função materna, né? Para que ele seja acolhido, aconchegado, investido, amado. E colo não estraga o bebê. Colo dá a sensação de aconchego, cuidado e segurança para essa criança. Eu costumo falar muito o seguinte, né, que o quão é importante colocar o bebê para mamar durante uma consulta. Às vezes a paciente chega, aquela mãe chega e fala, não vou colocar no peito, não adianta querer porque tá doendo. E a gente vai conversando, vai vendo o jeito que ela tá pegando aquele bebê no colo e fala, vamos colocar ele no colo de novo. E vai conversando. É muito interessante essa colocação e eu sempre vejo a necessidade que nós profissionais da área precisamos ter na hora de colocar esse bebê para mamar. Então, não é simplesmente tipo, o bebê tá mamando, pronto, é um checklist. Não, você vê mesmo esse bebê para mamar. E eu vejo muito nas minhas consultorias, tanto no consultório como nos atendimentos domiciliares, que quando eu chego, ou o profissional chega, né, e vai ver essa mãe, muitas vezes ela tá assim, cansada, a privação do sono, chorosa, e aí a gente senta lá, passa 1, 2 horas conversando com essa mulher, ela relaxa, o bebê dorme, e aí, porque ela se sente segura, né, estando com a gente, que tem ali um conhecimento ou uma troca, né, para fazer com essa mulher. Então é muito importante que a gente consiga ter esse olhar, né, dinâmico
tanto para a mãe, para o bebê, a tal da empatia, né? A famosa empatia, né? E é aquilo que a gente falou. Então, às vezes, eu não posso também invalidar o sentimento dela quando ela fala que está doendo. Então, se ela diz que está doendo, eu tenho que falar, vamos lá, vamos ver, vamos colocar depois da manhã, você volta, a gente coloca de novo. Porque se eu também falo que não está doendo, eu não escutei ela, como assim? Eu não estou vendo nenhuma fissura, não tem nada para doer aí. Mas ela está com dor. E naquele momento, o que ela quer? Ela quer que você escute que está difícil para ela, né? Outra pergunta, se é sobre remédio e amamentação. Essa questão dos galactogogos, ela é uma questão muito polêmica e que cada dia mais ela vem se mostrando que são pouquíssimos os remédios que vão aumentar leite. Na realidade, hoje a gente diz que não tem nenhuma medicação validada para aumento de leite, como o galactogogo. Então, o que aumenta o leite? Olha, o bebê mamar, ter aí um processo de sucção efetivo, com certeza vai fazer o aumento da produção. Uma boa alimentação da mãe, isso é essencial, né? Começa na gestação, desenvolvimento de paladar do bebê começa na gestação também e a gente segue aí continuando com boa alimentação pós-parto nessa lactante. Acho que nós tiramos um pouco das dúvidas, depois a gente vai fazer uma nova rodada, tenho certeza, porque as dúvidas são muitas. A ciência explica alguma coisa, mas a ciência não consegue explicar tudo, porque a amamentação depende muito do binômio mãe e filho, mas também de quem está em volta. Então a gente sabe que, eu tenho certeza que novas dúvidas surgirão e nós partiremos para uma nova rodada de discussão.